Fala pessoal, tudo beleza? Vamos gravar essa resolução dessa questão do IME de 2018, tá? Questão 10 do nosso material. Ela fala assim: conforme a figura acima, um corpo cuja velocidade é nula no ponto A da superfície circular de raio R é atingido por um projétil que se move verticalmente para cima e fica alojado no corpo. Ambos passam a deslizar sem atrito na superfície circular, perdendo contato com a superfície no ponto B. A seguir, passam a escrever uma trajetória no ar até atingirem o ponto C indicado na figura. Diante do exposto, a velocidade do projétil é: massa do projétil é M, M minúsculo, massa do corpo 9M e G igual a 10. Eu vou falar o seguinte, ó. Esse objeto, depois que o projétil adere, né, gruda nele, eu vou dizer para você que ele vai ter uma massa que eu vou chamar de emão, tá? A massa do conjunto projétil mais bloquinho, que vai ser, evidentemente, 10M. Por que é importante a gente perceber isso aí? Ó? Esse projétil, quando ele sai aqui ó, do ponto B, ele tem uma velocidade horizontal, VB. Então eu tenho um lançamento horizontal aqui para esse projétil de massa M. O que ele faz? Ele vai descrever uma trajetória que seria um arco de parábola até cair aqui. Tá? Nesse movimento, em forma de arco de parábola, ele vai percorrer uma distância no eixo X que vale R, tá? Uma distância no eixo X que vai valer R, enquanto ele cai por uma distância que também é R. Tá? Então, vou colocar em verde aqui, ó. Enquanto ele vai descer por um Y, que é igual a R. Então, vamos lá. Analisando o nosso fenômeno de trás para frente, o que acontece do instante em que ele sai aqui do ponto B e vai até o ponto C é um lançamento horizontal. A gente vai começar a analisar de trás para frente porque é o que a gente conhece. Tá? Eu tenho dados para isso. Então, lançamento horizontal entre B e C. Tá? Um lançamento horizontal entre os pontos B e C. A trajetória de B para C. Tá bom? Bom, como é que fica a questão do lançamento horizontal? O tempo que demora para esse objeto cair, tá? A partir do momento que ele sai do ponto B e chega em C, esse tempo, no lançamento horizontal, ele não depende da velocidade x. O tempo de queda depende somente da altura de onde ele cai. Então, y é gt² dividido por 2. Professor, por que y é gt² sobre 2? Na queda, o mais comum é a gente chamar a posição inicial de 0, orientar a trajetória para baixo. Então, para baixo, o meu espaço é crescente. A velocidade inicial do eixo y é 0. E como eu oriento para baixo, a aceleração é a própria gravidade, já que a gente despreza a resistência do ar. O y é o raio da circunferência aqui, ó, que vai ser igual a gt² dividido por 2. Se a gente multiplicar por 2, g vezes t² é igual a 2r. Então, o tempo de queda ao quadrado dá 2 vezes r dividido por g. O tempo que demora para esse objeto sair do ponto B e chegar até o ponto C, então é raiz quadrada de 2 vezes r sobre g. Tá? Eu não vou me preocupar em mexer nisso aqui, eu vou deixar assim mesmo. Se eu precisar racionalizar ou alguma coisa desse jeito, a gente faz só no final da expressão. Então vamos lá, a gente está analisando ainda o que está acontecendo no lançamento horizontal. Então eu sei quanto tempo ele demorou. Enquanto esse objeto cai, ele também vai para frente. Então eu vou ter uma equação para o eixo x. Só que no eixo x o movimento é uniforme, então x é igual a vb vezes t. Qual é a distância que ele percorre entre B e C no eixo x? É o r, que é igual a velocidade b vezes a expressão do tempo que a gente achou ali na frente. Então, raiz quadrada de 2r sobre g.
que eu vou fazer? Eu quero isolar a velocidade de B. Então eu teria que mandar essa raiz dividindo. Você sabe que mandar essa raiz dividindo é a mesma coisa do que multiplicar pelo inverso dela. Então, VB ficaria igual a R vezes o inverso da raiz. G sobre 2R. Nossa, professor, que legal se esse raio tivesse aqui dentro, que aí eu podia simplificar, né? Dá para colocar ele lá para dentro? Dá. É só você levá-lo ao quadrado. Então, VB ó, fica raiz quadrada de R ao quadrado vezes G sobre 2R. Se a gente simplificar um R lá de cima com um R de baixo, ó, tá? Vou brincar aqui, eu vou cortar o expoente, né? Com esse aqui. Eu vou descobrir quanto vale a velocidade desse projétil no ponto B. Então, vai dar, ó, raiz quadrada de R vezes G sobre 2. Beleza? Ó, se você precisar, é agora que você dá uma pausa no vídeo, porque eu vou subir um pedaço dessa tela para poder abordar a parte de conservação de energia. Professor, que parte de conservação de energia? Ó, vou subir um pouquinho só. Depois eu subo mais, eu vou ter que voltar aqui. Esse conjunto, tá? Conjunto de massa e mão, depois da colisão que está aqui, ó, ele vai ter uma velocidade VA para cima. Então, depois da colisão, todo esse conjunto sobe com uma certa velocidade. E durante a subida de A para B, eu não tenho perda de energia mecânica, porque a gente não tem atrito. A única força que está trabalhando nesse percurso é o peso. Então, dá uma olhada, ó. Vou subir a tela que eu te falei lá, que eu prometi e não tinha feito ainda. Quando ele vai de A para B, o movimento de A para B é conservativo. Então, eu tenho um sistema conservativo no trajeto de A para B. Aí você vai falar para mim, pô, professor, mas isso depois da colisão, tá bom? Mas quando ele saía de B para C também não era conservativo? Era, só que a gente tem um problema. Para a gente poder achar a velocidade em função do R e do G, tá? A velocidade no ponto B, talvez pelo sistema conservativo não ajudasse muito, tá? De BC. Então ali valia a pena fazer pelo lançamento horizontal. Aqui o sistema conservativo é o melhor caminho. Aí você fala, por quê? Vamos lá, vamos escrever isso, depois você junta a sua figura ali no que você precisar. Ó. O que eu sei? Se o sistema é conservativo, a energia mecânica lá em cima no ponto B é igual a energia mecânica no ponto A. Quem que é a energia mecânica? É a cinética de B, mais a potencial, que óbvio é gravitacional de B, não tem mola na questão, igual cinética de A, mais potencial gravitacional de A. Existe energia cinética no ponto B? Quando ele passa lá em cima ele tem velocidade? Com certeza. A gente acabou de determinar o valor dela aqui. Então, a energia mecânica de B é mão vezes VB ao quadrado sobre 2. Energia potencial de B tem? Sim. Então, mais E mão vezes G vezes a altura de B igual a energia cinética em A. Com certeza havia uma energia cinética em A. Então, M VA quadrado sobre 2. Se não tivesse energia cinética, ele não teria motivo de subir. Mais a energia potencial de A. Ué, se a gente adota o ponto A como nosso nível de referência zero, tá? O HA é zero, e foi isso que eu fiz, para a gente poder falar que a altura de B é o raio, né? A gente chamou a altura de A de zero, tá? Eu não tenho aquela energia. Quando a gente tem o mesmo elemento aqui, ó, M, em todos os termos, repara que esse M é 10M, né? O projétil já está alojado no corpo, no bloco. Eu posso simplificar, lembra? A gente mata todo mundo aqui. Ah, professor, eu posso fazer isso? É como se colocasse em evidência ou como se dividisse todo mundo por ele. O que está sobrando para a gente? Então, vamos lá. Vou escrever na linha de baixo porque essa expressão ainda está grande. Ó. VB quadrado sobre 2. Tá, então 1 meio
vezes VB quadrado. Por que eu coloquei no meio? Porque VB é uma raiz, né? Então, vou colocar aqui, ó, raiz quadrada de RG sobre 2. Meu G ficou feio, acho que eu vou apagá-lo. Tá? RG ao quadrado mais G vezes a altura de B, que é o próprio R, que é igual a VA ao quadrado sobre 2. Vamos lá, acho que aqui vai caber uma para frente, ó. Vai ficar 1 meio. Quando você leva uma raiz quadrada ao quadrado, é como se a gente, ó, matasse a raiz, né? Com o quadrado aqui, ó. O que sobrou pra gente, então? RG sobre 2 mais G vezes R, a ordem dos fatores não altera o resultado. Então, mais RG de novo, igual a VA quadrado sobre 2. Beleza? Aqui vai dar RG sobre 4, tá? RG sobre 4, eu vou subir um pouquinho a tela. Vendo a questão longa, a questão ela não é difícil somente pela conservação de energia. Ela é uma questão cheia de passagem. Como eu falei, tem 3 fenômenos, ainda vai faltar um para a gente fazer. Ó. RG sobre 4 mais RG é igual a VA quadrado sobre 2. Vamos fazer MMC dos dois lados. Se não tem nada embaixo do RG, é como se tivesse 1. Então, MMC de 4 e 2 é 4. Tá? Vamos fazer dos dois lados aqui. Ó. 4 dividido por 4 dá 1, vezes RG, o próprio. Mais 4 dividido por 1, que é o nosso elemento neutro aqui, dá 4, vezes RG. 4 vezes R vezes G. Igual, 4 dividido por 2 dá 2, então 2 vezes VA quadrado. Essa parte matemática você pode escolher o jeito que você quer fazer, tá? Não vejo muita vantagem, nem muita diferença. O que vai sobrar para a gente do lado direito? RG mais 4RG, ou seja, 5RG igual a 2VA quadrado. Vamos dividir por 2. VA quadrado, 5RG sobre 2. Ué, então a velocidade do conjunto, tá? Projétil mais o bloquinho, depois da colisão, vai ser 5 vezes R vezes G, tudo isso sobre 2. Se ele não tiver essa velocidade, ele não atinge o ponto mais alto com aquela velocidade VB que a gente precisa, e por conta disso ele não vai cair lá no ponto C da forma que a gente imaginou, tá? Então, novamente, ó, se você precisar olhar para isso aí, um pause agora, você tem a resolução do que acontece de A para B. Observe, mas antes desse cara sair do ponto A com essa velocidade, o que aconteceu? Houve uma colisão, tá? Houve uma colisão entre os dois objetos. E a colisão, vamos ter que fazer o desenho dela aqui. Quando a gente pensa em termos de colisão, a gente fala de uma outra teoria, a gente está falando da dinâmica impulsiva. E aí a gente pensa o que acontece antes da colisão e o que acontece depois. Antes da colisão, o que eu tenho? O bloquinho de massa 9m, que está parado, tá? Então deixa eu apagar isso aqui, ó. 9m, cuja velocidade é 0, está em repouso. E o projétilzinho que vem aqui, ó, de massa m, que tem uma certa velocidade v, que eu não sei quanto que é. Então eu vou chamar a velocidade do projétil de v, tá? E a velocidade do bloquinho aqui, a velocidade do corpo, eu vou chamar de 0. Vou chamar de v, sei lá, v0 igual a 0, tá? A do bloco é 0 e a do projétil é v. Tudo bem? Vou até desenhar em cima dele aqui, ó. Deixa eu tirar ele um pouquinho mais para baixo para ficar melhor. Pronto. Faz direito, né?
Tá aqui, ó. Beleza? Isso é o que acontece antes da colisão. Ué, e o que acontece depois? Depois da colisão, esses dois caras andam juntos. Então, vou fazer um desenho mais ou menos aqui, ó. Um grudou no outro lá, ó. Tá um dentro do outro. E esse cara, então, passa a ter uma massa emão que vale 10m. Foi o que a gente usou lá. E a velocidade disso aqui, qual vai ser? Vai ser o VA que a gente acabou de escrever. Tá? A velocidade que ele sai dali para poder subir. O que acontece? Em colisões, a gente fala que a quantidade de movimento depois é igual à quantidade de movimento antes. Tá? Essa conservação de quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Entretanto, o nosso fenômeno é unidirecional. Então, eu posso converter isso aqui para você em produto da massa pela velocidade escalar mesmo, o valor dela, tá? Então, emão vezes a velocidade depois, igual a 9m vezes V0 mais eminho vezes V, tá? Por ser todo mundo em um sentido só, eu posso tirar a seta de cima e colocar só o valor numérico. Bom, quem que é esse emão? É 10 vezes o eminho, vezes a velocidade A, que a gente calculou ali em cima. Raiz quadrada de 5 vezes R vezes G sobre 2. Isso vai ser igual 9m vezes V0. Gente, V0 é zero. Ó. O bloco estava parado. Se o bloco estava parado, ele não tem quantidade de movimento no início. Tá? Esse zero aqui vai zerar esse termo. Então, igual a 5, perdão, igual a M vezes V. A massa eminho, a gente corta. O que sobrou para a gente? Sem a gente precisar mexer muito na expressão, sobrou V igual a 10, que multiplica o VA. Então, 10 vezes a raiz quadrada de 5 vezes R vezes G, dividido por 2. Tá? Se a gente não tiver que mexer na expressão, ela está assim. Como a questão ela é teste, a gente sempre tem que conferir se eu tenho essa opção de resposta ou não. Então, 10 vezes raiz de 5RG sobre 2. 10 vezes raiz de 5RG sobre 2. Olha ela aqui, ó. Tá? Da alternativa A. 10 vezes raiz de 5RG sobre 2. Bastante complicada a questão? Sim, porque ela envolve 3 fenômenos. O assunto, né, da aula que a gente estudou era só conservação de energia. Eu não sei nem se você já viu, nesse momento do seu curso, colisões e lançamento horizontal, tá? Por isso que talvez você tenha ficado assustado com essa questão. Daqui a pouco eu resolvo outra para vocês, né? Só ir pedindo aí, juízo, né? Bons estudos.